Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre metodologias ágeis, que são as metodologias, né, que vamos utilizar ao longo do projeto. Sou o professor Hildsman Rolim. Então, anteriormente da criação, né, das metodologias ágeis, o desenvolvimento de software inspirado, né, em outras áreas, por exemplo, inspirado, né, nos processos de manufatura do século XX, no modelo, né, de produção em série de Henry Ford e Frederick Taylor. Enfim, nessa época, né, pensou por que não trazer elementos de outras áreas, por exemplo, a engenharia, para tratar também o desenvolvimento de software. Então, essas metodologias começaram a ser adotadas, metodologias tradicionais, que eram adotadas, né, na engenharia também para desenvolver software. Só que o software tem características muito especial, né? Como o próprio termo já forma, que é a, enfim, o software ele vai mudar, né? Inevitavelmente, diferente de outros projetos que a mudança ali pode ser mais restrita. Então, no desenvolvimento tradicional, a gente seguia, né, esse conjunto aqui de etapas. Então, primeiramente, eram levantados os requisitos do sistema, ou seja, que funcionalidades o ambiente, né, iria ter e também quais as suas características, né, de qualidade, requisitos funcionais, né, e não funcionais. Depois era feita uma etapa de análise desses requisitos, montado, né, o projeto do sistema em si. Após isso, né, a codificação se iniciava, posteriormente o teste e por fim, né, a implantação do sistema. Então esse modelo, né, era conhecido como modelo em cascata devido, né, à organização, né, das atividades que lembram bastante uma cascata. Então, desde o levantamento dos requisitos, que é a etapa inicial, o cliente, né, ele só ia ter ver uma versão final aqui na etapa de implantação. Ocorre que, né, é, como pode ocorrer que o próprio cliente também não tenha toda a dimensão do projeto, enfim, poderia ser a própria equipe também não ter a dimensão, né, de todas as características do requisito, poderia ser que quando chegasse aqui na etapa de implantação, o software ser distinto, né, daquilo que o cliente ele necessita, causando aí retrabalho, né, e uma falha no projeto em si. Então, dentro da engenharia de software, a gente tinha muitos problemas de orçamento extrapolados, enfim. Por exemplo, aqui a gente tem um dado, né, do Chaos Report que mostrou, né, que 55% dos projetos estouravam os prazos, né? 55,5% aqui dos projetos estouravam os prazos planejados, né, entre 51% e 200%, né? Então isso tornava o desenvolvimento de software um verdadeiro caos, né, sem precisão em termos das entregas, né, dos produtos para os clientes e também em relação ao alinhamento entre o que foi especificado e o que foi desenvolvido, ou seja, o que o cliente ele deseja. Então, em meados dos anos 90 começaram, né, a se pensar em maneiras alternativas de desenvolver software. Então começaram a surgir, né, os famosos processos leves, né, ao invés dos processos pesados que a gente discutiu até aqui. E a gente começou, né, a ver metodologias ágeis de desenvolvimento, como o XP, né, o Sprint Program, o Scrum e o Crystal. Beleza, então esse software tinha características específicas, né? Ao invés de você do requisito, você só vê o software lá no final da entrega. Então o desenvolvimento, né, passou a ser
iterativo. Então, entre tempos curtos, o cliente já passava a ter acesso a versões do software com um conjunto menor de funcionalidades. E à medida que o tempo fosse evoluindo, né, o cliente tinha acesso a mais um conjunto de funcionalidades, resolução de bugs, adaptações, né, para a sua realidade. Então, nesse processo, né, o cliente ele passava a ter também, né, esse comprometimento com o desenvolvimento do projeto, uma vez que ele recebe, né, novas versões em intervalos curtos de tempo, em geral, por exemplo, cada mês, né, o cliente ali já tem uma versão do software que ele poderia utilizar. Como ele está utilizando o software em si, ele vai ter uma dimensão do que ele quer, do que ele não quer, enfim, as mudanças que podem ser acrescentadas, né, a esse software. Então foi baseado no desenvolvimento interativo, né, que você tinha diferentes interações para entregas de valor, né, para o cliente. A gente tinha, né, uma menor ênfase na documentação e nas burocracias, né, relacionadas ao desenvolvimento de software. A gente tinha também, né, uma necessidade de proximidade da equipe de desenvolvimento para que ela se auto-organize e também, né, que essa equipe ela tenha características multifuncionais, ou seja, a gente tenha, né, diferentes perfis dentro das equipes de desenvolvimento. Esses métodos também, embora a gente tenha entregas em um curto período de tempo, essas entregas elas não são feitas, né, de qualquer jeito. Então, dentro dos processos de desenvolvimento de software, uma entrega ela só é realizada se aquela entrega ela ter qualidade, por exemplo, ser testada e avaliada, né, que ela não contém problemas específicos. Então, como o cliente, né, ele sempre também estavam utilizando uma versão específica do seu software. Por exemplo, no primeiro mês o cliente recebe a primeira versão, então ele já pode ir utilizando essa primeira versão em geral, né? A gente chama ela de MVP. Então o cliente já poderia ir utilizando essa ferramenta dentro de seus processos internos e ele já ia identificando problemas, necessidade de outras funcionalidades a serem incrementadas. Então no segundo mês, por exemplo, o cliente já teria uma versão mais robusta. No terceiro mês, ainda mais funcionalidades. E assim, né, o projeto iria ganhando corpo e esse corpo do projeto em si estariam alinhados, né, às necessidades dos clientes. Beleza? Então, a gente tinha, né, a necessidade de entregas rápidas e também, né, entregas de alta qualidade. Aqui a gente tem um esquema, né, do que eu falei anteriormente. Aqui em cima, né, a gente tem o sistema tradicional em que a gente tem aquelas etapas, né, do cascata, que é cascata, né, em inglês seria o waterfall. Enfim, o cliente aqui, né, teria os requisitos e aqui ele só teria a versão final aqui na entrega, né, na implantação do sistema. Como a gente já discutiu, né, quando você só entrega aqui no final, então o que ocorre é que o que foi levantado aqui nos requisitos pode não ser muito bem aquilo que foi implantado, né? Ou seja, entregue para os clientes. Aí, o elemento, né, é fundamental dos processos ágeis, né, essa entrega contínua. Então, em vez de ter uma entrega lá no final, cada quadradinho desse passariam, né, basicamente por essas etapas daqui de cima, só que com um conjunto menor de funcionalidades. Então, o cliente, né, já poderia testar essas funcionalidades. Na próxima entrega já seria tudo que está na anterior, né, mais acrescido de outras funcionalidades e assim sucessivamente esse sistema, né, iria crescendo e cada vez mais se alinhando ao que o cliente deseja. Beleza? Então, para criação, né, desses diferentes métodos ágeis e dado o caos que a engenharia
de software passava, então um conjunto de pesquisadores, né, se reuniram e lançaram um manifesto ágil, que foi o que deu origem, né, aos diversos métodos ágeis que a gente tem atualmente. Então foi um grupo, né, de 17 profissionais, e o objetivo deles era justamente discutir o que poderia, né, ser trazido para a engenharia de software, de modo que a gente não tivesse mais aquele caos do uso, né, do processo tradicional. Foi aí que surgiu, né, o Manifesto Ágil para o desenvolvimento de software, para que resolver, né, aqueles problemas já citados. Aí esse manifesto, né, ele contém valores e também 12 princípios, né, que a gente vai ver na sequência. Aqui a gente tem os autores que lançaram, né, que participaram da escrita do Manifesto Ágil, e cada um deles, né, tem alguma associação também com outras metodologias ágeis que surgiram, né, posteriormente. Por exemplo, aqui esses dois autores foram os inventores do Scrum, né? O Kent Beck criou o XP, né? E o TDD, e assim sucessivamente. Ok, então aqui, né, a gente tem os elementos, né, do manifesto ágil. Então essa equipe, né, de pesquisadores informou: estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazer o mesmo. Através desse trabalho, né, passamos a valorizar, então, indivíduos e interações. Então, os processos ágeis, eles vão valorizar, né, as pessoas e as interações, ou seja, as entregas frequentes, mais do que, né, processos rígidos, né, e ferramentas. Então, outra característica aqui é que o manifesto ágil, né, valoriza o software em funcionamento mais do que uma documentação robusta, né, sobre o software. Até porque essa documentação robusta, como a gente viu lá dentro do cascata, ela pode não corresponder ao que o cliente deseja, ou porque houve uma falha, né, de comunicação, ou também pode ser associada que o cliente em si ele não tem uma dimensão de todo o projeto na etapa de especificação, né? Então ele vai descobrindo as suas necessidades ao longo da evolução do projeto. Colaboração com o cliente mais do que a questão dos contratos. Então, nos processos de desenvolvimento ágeis, né, o cliente está bem próximo da equipe de desenvolvimento. Então, em vez de você também ter um plano rígido sobre o desenvolvimento do projeto, você também tem a necessidade de responder, né, rápido às mudanças, porque o software é um tipo, né, de produto que ele muda rapidamente. Então, você precisa, né, estar atento a tentar essas mudanças, né, para fazer as adequações adequadas. Ou seja, eles valorizam, né, esse que está na esquerda, embora, né, eles também encontrem valor nos da direita, como informado aqui. Então vão valorizar mais esses itens, né, destacados do que os da direita. Embora eles também vejam valor, né, mas esses itens destacados são aqueles que mais são elementos, né, dos processos ágeis. Ok, beleza. Aqui é explicando um pouquinho sobre o que eu já falei, né, e aqui é detalhando um pouquinho sobre aqueles quatro valores, né, dos processos do manifesto, né, de desenvolvimento ágil. Então, primeiro, né, seria valorizar indivíduos
interações, né, mais do que processos e ferramentas. Então, dentro de um, do manifesto ágil e dentro dos processos, né, que surgiram a partir do desenvolvimento ágil, então há uma forte, né, há uma forte há um forte valor de valorização, né, dos indivíduos, ou seja, das pessoas que estão associadas, né, os projetos. E também, né, uma valoração aqui das interações, né, entre essas pessoas. Então, dentro do processo de desenvolvimento ágil, então não existe um processo de desenvolvimento ágil se você não tiver essa interação, essa comunicação, essa organização, né, entre as pessoas. Então, o processo de desenvolvimento ágil, a gente vai ver exemplos, né, na próxima aula. Então, um processo de desenvolvimento ágil, todos eles, né, vão ter como característica a valorização da comunicação, da interação entre as pessoas. Então, a equipe ela precisa estar próxima, né? Então, não existe um processo de desenvolvimento ágil em que as pessoas elas estão dispersas. Ok, aqui em relação ao software, né, em funcionamento mais do que documentação, né, o segundo valor que a gente viu, como já discutido. Então, se você tem uma documentação abrangente, como era dentro dos processos de desenvolvimento em cascata, pode ser, né, que essa documentação ela não reflita fielmente o software ou que ela ficou defasada com o tempo. Então, não adianta você ter um conjunto de documentação se essa documentação não refletir, né, o seu software em si, devido a essa característica intrínseca do desenvolvimento de software, que é a mudança. Então, por isso, né, dentro dos processos de desenvolvimento ágil, há uma valorização do software, né, em funcionamento, software que o cliente ele já pode usar, saber como é, enfim, saber se aquilo realmente atende ao que ele deseja. Ok, também, né, um outro valor, né, do manifesto ágil seria a colaboração com o cliente. Então, dentro do manifesto ágil, o cliente, né, está bem próximo à equipe de desenvolvimento. O cliente é quem recebe, né, essas diferentes versões ali do software nas diversas as entregas rápidas, né, que são realizadas. Então há uma colaboração muito rápida ali da equipe de desenvolvimento com o cliente em si, ao invés de você ter contratos físicos fixos, né? E esses contratos podem não refletir, né, o que o software em si. Então, um exemplo de alguns contratos, por exemplo, em algumas metodologias, o cliente, né, paga pelo o valor, né, que é entregue a ele. Então, a cada interação há um contrato e o cliente só paga por aquilo que foi entregue de valor, ou seja, ele vai utilizar efetivamente o sistema e vai pagar por aquilo que foi entregue. Então, se ele desejar outras versões mais versões, né, do sistema, ou quebrar, né, ou não desejar mais que o software continue, né, com o desenvolvimento, ele pode fazer isso a qualquer momento, ao invés dos processos tradicionais, que ele só teria essa visão, né, quando o processo ali, quando o software em si, né, foi entregue. Então, poderia ser tarde demais ou difícil demais para realizar mudanças. Ok, então, como dentro do software, né, há essa característica de mudanças frequentes, então no manifesto ágil as mudanças são abraçadas. Então, ao invés de você, né, ver a mudança como algo ruim, você vê a mudança como algo natural do desenvolvimento de software. Então, ao invés de você planejar um software do início ao fim, você passa a responder às mudanças. Por exemplo, pode ser que na etapa de requisitos um cliente não especificou bem uma determinada funcionalidade ou não percebeu
outra funcionalidade que seria interessante para ele. Então, dentro de uma metodologia ágil, você seria capaz, né, de responder essa mudança e atender, né, essa necessidade do cliente em si. Ok. Então, além dos valores, né, que a gente discutiu, há também, né, 12 princípios que são fundamentais para os processos de desenvolvimento ágeis. Então, a gente tem aqui, né, como um desses princípios que diz, né, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através de entregas contínua e adiantada do software com valor agregado. Então, como a gente já discutiu em slides anteriores, a cada momento o cliente, né, recebe uma versão do software e já pode utilizar, né, aquela versão específica e saber se aquela versão, né, ela atende ou não às suas necessidades. Se houver alguma mudança, ele pode informar, né, dessa necessidade de mudança e em um intervalo curto de tempo, ou seja, na próxima interação, essa mudança que ele solicitou já pode ser incorporada, né, ao software. Então você sempre está entregando, né, valor ali ao seu cliente que vai utilizando o software à medida que o sistema em si, né, ele evolui. Ok, outra característica que a gente colocou lá nos valores é em relação às mudanças. Então, dentro dos processos de desenvolvimento ágil, as mudanças, né, elas são bem vistas. Na verdade, elas são vistas como algo natural do software. Então, como há, né, essa adequação à mudança, e as mudanças são até bem-vindas, né, dentro do desenvolvimento como algo natural, então você consegue responder rápido, ou seja, fazer essas mudanças rapidamente sem esperar um longo tempo para que o cliente identifique essas necessidades, né, de alteração. Beleza, então como a gente tem entregas contínuas, então a gente consegue identificar rapidamente, né, essas necessidades de mudanças para os clientes. Beleza? Então, outro princípio, né, como a gente também já discutiu, é a questão da entrega, né? Ela é entrega rápida. Então, o cliente, em intervalos de tempo pequeno, né, está recebendo ali novas versões do seu software, que permite, né, que ele possa testar, saber o que está funcionando, o que não está funcionando e trazer, né, esse feedback para a equipe para que essas mudanças possam ser realizadas. Ok, outro princípio, né, como a gente já discutiu, só há métodos ágeis, né, se houver essa proximidade dentro da equipe de desenvolvimento. Então, todos têm que colaborar e trabalhar, né, de forma próxima para que o projeto, né, ele possa evoluir. Então, os processos de desenvolvimento requerem, né, essa comunicação, essa proximidade entre as pessoas, né, que fazem parte do processo de desenvolvimento. Ok, outro princípio, né, é sempre manter, né, os indivíduos, ou seja, quem está associado, né, ao desenvolvimento do projeto, motivado, né? Então você vai buscar trazer o ambiente necessário e também, né, o suporte necessário. E outro elemento essencial, né, é confiar que aquela equipe, né, ela vai conseguir entregar o que ela planejou dentro desses intervalos de tempo curto. Ok. Então, outro elemento fundamental, né, dos métodos ágeis é essa conversa, né, frente a frente. Então, há essa necessidade dessa proximidade e dessa comunicação face a face, né, para tirar dúvida, para levantar questões sobre o processo de desenvolvimento. Então, não há método ágil se essas equipes estão dispersas, daí não conseguem conversar e dialogar frente a frente.
Ok, outro princípio, né, das metodologias ágeis, como a gente já discutiu, é a questão que a gente tem entregas frequentes. Então, essas entregas elas vão medir o quanto o seu software está evoluindo. Então, se você consegue, por exemplo, dentro do intervalo de 15 dias, um mês, entregar valor ao seu cliente, então você vai ver ali, né, o progresso, né, que a equipe de desenvolvimento está tendo na construção daquele software. Ok, outro princípio do desenvolvimento dos manifesto ágil é que a gente precisa também ter um ritmo constante de entregas, como eu falei, né, ao longo dos outros princípios. Então, o cliente ele está recebendo uma entrega, ou seja, uma versão do seu software em intervalos muito pequenos, né, de tempo. Então, a gente precisa manter esse ritmo, né, ritmo de entrega ao longo da evolução do software. Ok, outro elemento central, né, como eu também discuti, que é outro princípio do metodologia de desenvolvimento, que embora você tenha entregas rápidas, não quer dizer que você vai entregar de toda forma. Então, as metodologias ágeis elas têm elementos, né, para propiciar que aquilo que você entrega seja algo de qualidade. Por exemplo, um dos elementos essenciais, né, são o uso de ferramentas automatizadas que possam, por exemplo, fazer testes automatizados do seu software para garantir que aquilo que você está integrando é algo que traga, né, valor ao cliente. Outro princípio do manifesto ágil é a simplicidade. Então você sempre vai buscar, né, produzir o mínimo necessário para aquela entrega. Então você nunca vai tentar buscar entregar mais do que você planejou para aquela para aquele intervalo de tempo específico, para aquela interação. Então você vai fazer o mínimo de design de interface, de projeto, de desenvolvimento para ter aquelas funcionalidades elas feitas, né, efetivamente. Aí pode ser que nesse intervalo de tempo, por exemplo, você tem aquelas funcionalidades feitas muito rápido. Então isso quer dizer que na próxima interação você já tem que se adequar para incluir mais elementos, né, mais funcionalidades para ser entregues. Ou pode ser que você não consiga desenvolver todas. Então isso quer dizer que nas próximas interações você tem que ajustar a sua velocidade, por exemplo, incluindo menos funcionalidades ali para ser entregues a clientes. Ok, como a gente comentou, né, também em outras partes ao longo dessa apresentação, essa necessidade, né, de você ter equipes organizadas e multifuncionais, e a partir, né, de que o software evolui, né, as melhores arquiteturas, requisitos e projetos vão surgindo, né, a partir da interação entre a equipe. Outro elemento fundamental, né, dentro do manifesto ágil é a equipe, né, cada um dos membros da equipe refletir sobre uma entrega específica, por exemplo, o que deu certo, o que deu errado, o que podemos fazer como equipes para que problemas identificados, né, na anterior não ocorram, ou que quais elementos, né, eu posso incluir de forma que eu entregue um maior valor, ou acelere mais o meu desenvolvimento. Então, dentro do processo de desenvolvimento ágil, há essa necessidade de a equipe refletir sobre si mesma de modo a sempre ao longo das interações buscar, né, ser melhor do que na interação anterior. Então, em conclusão, né, então ser ágil não é seguir protocolos, né, pré-estabelecidos como definido lá no cascata. A gente precisa, né, dentro dos métodos ágeis de desenvolvimento, a gente vai ver que vai ser meio que algo filosófico.
Então a gente vai ter que ter padrões, né, de comportamentos e atitudes dentro do projeto em si. Então a agilidade também, né, não é algo ortogado, mas é alcançado apenas através, né, de pequenas transformações diárias de comportamento, e cada método ágil, né, vai definir suas próprias práticas, mas todos vão compartilhar, né, esses valores e princípios do manifesto ágil. Ok, aqui tem algumas referências. Agradeço a todos, né, pela a disponibilidade em consumir, né, assistir esse material, e nos encontramos na próxima aula. Obrigado.